gente! Boa noite para vocês, meus amores! Como estão? Tudo bem? Vamos chegando! Vamos começar mais uma live de bem com a vida! Oi, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Um beijo para você! Oi, mãe! Um beijo, saudade! Doutora Rosiane já tá por aqui, já já eu vou convidá-la, viu, doutora? Boa noite, gente, que legal! Olá, Nizam, tudo bem? Seja bem-vindo! Jair, seja muito bem-vindo! Que bom! Adriana, seja muito bem-vinda! Eu não sei, acho que eu tô vendo você aqui pela primeira vez, tô muito feliz, obrigada! Um beijo pra vocês! Tudo bem, Anizam? Me conte aí como é que estão as coisas! De onde você está falando? Qual cidade? Oi, pai. Um beijo. Tudo bem? Gente, olha a música que eu escolhi hoje para nossa live. Inclusive, eu coloquei lá no Store quando eu coloquei o nosso banner, né, de propaganda da live. Porque hoje nós vamos falar sobre isso. É preciso saber viver, saber viver bem e saber viver melhor e mais, né? Poliana, minha amiga, um beijo pra você, que saudade de você. Bom te ver por aqui. Ó, Nizam, você tá falando de Formosa. Formosa é Goiás, né? Que bom, coisa boa, seja muito bem-vindo. Oi, Hailey, tudo bem? Que bacana, eu tô vendo tanta gente nova por aqui. Oi, Jarba, seja muito bem-vindo. O J. Brito tá aqui por aqui. Olha que bacana. Gente, muito bom ver vocês aqui. Sinal que vocês estão gostando muito das nossas lives. Gra, prima, seja muito bem-vinda. E eu tenho escolhido essas lives com muito carinho, os temas com muito carinho, e a repercussão está sendo muito positiva. Inclusive, quem perde as lives, eu deixo salva, deixo aqui no meu Instagram, deixo no meu canal do YouTube. Então, se você não é inscrito no meu canal do YouTube, acessa lá. Érica Magalhães. Gente, e essa semana eu publiquei no domingo um vídeo muito bacana falando sobre recomeço, a importância de você saber recomeçar cada dia de sua vida. Cada dia de nossa vida a gente recebe de Deus o dom da vida, a gente recebe uma página em branco pra gente escrever, né? Mas iniciar um capítulo da nossa história, da gente mudar a cabeça, mudar a forma de agir, a forma de pensar, correr atrás dos nossos sonhos, enfim. Oi, tio João, seja bem-vindo, que bom te ver aqui, Márcia. Então, se você não acessou ainda o vídeo, né, então acesse lá no meu canal do YouTube, e lá tem outros vídeos também, e à medida do possível eu vou postando mais vídeos com mensagens positivas. Eu tenho recebido um feedback muito bacana das pessoas, e isso me faz querer continuar a fazer meus vídeos. Se você quiser acessar diretamente no meu link aqui na bio, acessa que você já vai lá no meu canal do YouTube, e aí você tem acesso a todos os vídeos, todas as nossas lives, enfim. Muito obrigada, que bom! Oi, Jaqueline, tudo bom, Dinair? Sejam muito bem-vindas. Eu vou convidar agora a doutora Rosiane, vocês vão se encantar com a doutora Rosiane, tá? Eu tenho orgulho de falar que ela é minha cliente atualmente, então as redes sociais da doutora Rosiane sou eu que cuido, junto com a minha equipe da MF Comunicação. E quando eu pensei em falar de viver bem, falar de longevidade, é lógico que eu ia convidar a doutora Rosiane. E eu vou chamá-la aqui para vocês conhecerem a doutora Rosiane. Ela já está por aqui. Aí, doutora, eu já mandei o convite. Vamos aguardar a doutora Rosiane. Aê! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Eu não sou profissional de lives, né? Então a Lu. Eita! Mas eu sei que você faz bastante live. Eu já vi alguns flyers, a gente já viu, né, nas suas postagens. Mas as outras foi durante o dia, e daí a luz natural é mais fácil da gente lidar.
É, mas tá todo mundo vendo bem você, eu tô ouvindo bem, eu acredito que o pessoal de casa também tá te ouvindo bem. E o conteúdo que nós vamos falar hoje na live vai ser muito bacana. E aí, doutora Rosiane, eu já adiantei, falei que você é minha cliente, eu estou muito feliz e que eu não poderia convidar outra profissional para falar sobre viver bem e melhor a não ser você, claro, com certeza, com toda a sua experiência. Gente, a doutora Rosiane é geriatra e ela também tem aí faz os cuidados paliativos. Então, ela tem muita experiência para passar para a gente, né, doutora Rosiane? Tenho, né? São 44 anos, 17 anos de formada, quase 18. Já estou perdendo a conta. Passa rápido, né, E há doutora? 6 anos, particularmente, o cuidados paliativos entrou na minha vida e o atendimento domiciliar. E foi a partir do cuidados paliativos, lidar com pacientes que estão morrendo, que eu vi a necessidade, a importância mesmo de cuidar melhor da nossa própria vida, né? Para a gente ter uma vida melhor. Não importa os anos que a gente Sim. tenha, né? Na verdade, é viver o agora, né? Eu até queria começar com uma frase que eu vi numa aula ontem, Que bom, vamos começar. falando de felicidade, felicidade baseada em evidências, inclusive, né? E aí o colega que estava falando falou que a gente deve viver e aprender, né? Aprender como se fosse viver para sempre e viver como se cada dia fosse o último. Eu achei muito Nossa, isso é profundo, que eu acho que a gente tem que aprender todos os dias, né? Porque a gente está aqui, eu acho, para aprender e para evoluir, para ser melhor. Então, vamos aprender como se com certeza. viver para sempre e viver como se cada dia fosse o último, para a gente valorizar a nossa presença, o nosso agora, né? E para ter uma qualidade de vida melhor. Isso mesmo, coisa boa. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa para a gente fazer a nossa live, e aí eu vou iniciar com um dado interessante. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. E quem nascer em 2020 vai viver em torno de uma média de 76 anos, 76,7. Em 2040, vão viver até 79,9. E 2060 até 81, 81,2 anos. E quem nasceu em 2000, a expectativa de vida, só para a gente ter uma noção, tanto que aumentou. A expectativa de vida para quem nasceu em 2000 é uma média de 69,8, né? Então, isso tudo quer dizer o seguinte, que lá para 2060, um quarto da população brasileira será de idosos. Então, 26,7% da população, em torno de 58 milhões de pessoas idosas. Então, a gente tem que atentar a esses dados, porque nós vamos viver mais. Mas para a gente viver mais, é importante a gente viver melhor, ter qualidade de vida. E, doutora, é possível isso acontecer? A gente viver mais e melhor? Sim, claro, com certeza. E tudo é o que eu acho que a gente tem que falar muito, que para que isso aconteça, né, é fazer as nossas escolhas, né? Então acho que assim é possível viver mais e melhor. Hoje o que a gente vê e o que a gente lida, que hoje a gente está vivendo mais, mas com a qualidade de vida que não é o ideal. Então por isso que é Sim, importante a gente estar falando sobre esse assunto. Eu gosto de colocar essa questão da morte como uma coisa certa para a nossa vida, porque eu acho que faz a gente refletir melhor com a vida que a gente quer levar, para que a gente faça escolhas mais conscientes, né? Pensando mesmo nessa longevidade saudável, porque não adianta eu viver com 80 anos, mas eu passar 10 anos da minha vida numa cama, né? Com um nível de sim, dependência alto. É por isso que a gente tem que realmente refletir hoje, o agora, não importa a idade que você esteja, né? O que eu posso fazer para sim. que o meu amanhã seja melhor, né? Para que o meu futuro seja melhor. Sim, doutora, e quais são as atitudes que nós devemos tomar para alcançar essa longevidade saudável, tão almejada?
Então, foi até recente nessa aula que está me marcando, que é o mais próximo que eu estou vendo, e que eu já venho ouvindo sobre isso, né? Que eles estudam Sim. as sociedades que são mais longevas e as pessoas que vivem mais. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Ah, porque a luz Tô. aqui. Sim, Nossa, tem uma ilha no Japão, acho que é Okinawa, se eu não me engano. Ou, eu acho que foi uma que levou a bomba de Hiroshima. Não sei, agora acho que é Hiroshima, Nagasaki, eu estou com dúvida mesmo do lugar que eles sim, são idosos que são longevos, centenários e são muito felizes. sim. E aí a questão é, né, o que que faz essas pessoas viverem tanto? E uma coisa que tem se falado muito é o Ikigai, a gente encontrar o nosso Ikigai, que é uma palavra japonesa, que significa muito Ah, a gente falou sobre relacionado. isso numa live aqui, Então, com Jean Toffoli. Sim, nós falamos. é Mas reforça para o pessoal, por gentileza, doutora. porque é achar o nosso propósito de vida, né? Então, assim, e Sim, o que, né? Então, assim, são pessoas, né, que se alimentam muito bem, né? Fazem atividade física sim. e que sabem qual é o seu propósito, né? E esse propósito, Uhum, né? Para a gente achar o nosso propósito, a gente tem que ver, né? O que você ama, que é a paixão, né? O que você sim, é bom, que é a nossa profissão. O mundo precisa de você, que é a nossa missão. E o que você faz que pode ser paga por isso, né? Isso está muito relacionado com o trabalho. Não necessariamente, os japoneses dizem, parece que 30% dos japoneses falam que o nosso Ikigai está relacionado com o trabalho. Então, necessariamente é o nosso trabalho, é onde a gente trabalha que está o nosso Ikigai. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. E assim, a importância da gente achar esse propósito é estar no autoconhecimento. Né? sim. A questão da longevidade também, que para a gente não ficar só nesse lugar de atividade física, dieta, tem a questão das nossas relações, né? Os grupos, óbvio Sim. que isso faz muita diferença para a gente ter uma longevidade saudável, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, né? É. Muitas pessoas acham que é difícil, né, doutora? Até mesmo impossível manter essa qualidade de vida. E como que você avalia o pensamento dessas pessoas negativistas, pessimistas? Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão do autoconhecimento, né? O porquê desse pessimismo. E uma coisa que eu tenho visto que nem sempre o que é fácil é o que é certo, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar isso, Uhum. que às vezes fica focando muito nessa questão que é difícil. É difícil ter uma alimentação saudável, o custo é alto, atividade física, você precisa se... E eu acho que, acredito que não tem Sim. mais mesmo do Deu uma cortadinha. Deu uma cortadinha, eu não te escutei. questão do investimento que você deve fazer em si mesmo, né? Sim. E tirar o foco do negativo, do difícil. Eu faço yoga e tenho aprendido muito com a yoga. E tem alguns sutras que falam, quando você vê uma dificuldade, não é bem dessa forma que é dito, mas assim, inicie uma ação, né? Uma ação, e é uma coisa por vez, não precisa ser uma mudança radical, né? Sim. Entender isso. Senhora, você está me ouvindo, doutora? Você está me ouvindo aí? Porque deu um Tá, cortezinho. É, deu um cortezinho. Pessoal de casa tá nos escutando, vocês estão nos ouvindo. Tá chegando direitinho aí para vocês, transmissão. Dá um joinha aí, gente, se vocês estão vendo direitinho. Enquanto isso, aproveita para convidar os seus amigos, manda esse aviãozinho que está aí para os amigos que vocês gostariam que participasse da live conosco. A live está muito rica em informações e é bacana quando a gente compartilha coisas boas, né, com o próximo. então, Então, doutora, muito bacana. Ó, tá dando joinha, o pessoal está nos escutando. Ah, muito bem, que bom. para quem é muito
É que mais negativo, etc. Assim, a gente tentar uma coisa por vez, não precisa ser uma mudança radical, né? Uma mudança que tem que mudar tudo, todos os sim. hábitos. Não, vamos fazer. O que eu estou disposto hoje a fazer, né? Para fazer diferente, Uhum. para ter qualidade de vida. Então, acho que é nesse lugar que a gente tem que trabalhar, né? Se respeitar. Ó, pra mim cortou. Espera um pouquinho, doutora, só um pouquinho. Pra mim tá carregando aqui. Mas você tá me ouvindo, né? Espero só um pouquinho. A internet tá lenta. Nesse horário, gente, o Instagram é concorridíssimo, a internet é concorridíssima e fica um pouquinho mais difícil a transmissão. Melhorou? Aí, ó, caiu. Agora Voltou. estamos, mas vamos lá. Ah, não. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, eu achei bacana isso que você disse, que a pessoa ela deve ir aos pouquinhos, não mudar radicalmente, porque às vezes fazer tudo de uma vez assusta primeiramente e cansa, né? Porque você está saindo da sua rotina, você está mudando a forma de agir, e isso demanda muita energia da gente, né, doutora Osiane? Então, fazendo aos pouquinhos, e eu falo por mim mesma, assim, eu tinha uma resistência muito grande para fazer exercício físico, mas era muito grande. Eu comecei numa caminhada de leve, aí depois dessa caminhada eu passei a dar uns trotes de um pouco, eu corria um pouco, andava um pouco. De repente eu já estava correndo 5 quilômetros e eu cheguei a fazer meia maratona, uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia dar conta na vida, porque eu não corria da minha casa, na esquina da minha casa, eu não dava conta. E aí, depois que eu comecei a ter os resultados, eu busquei uma alimentação saudável. E aí eu já fui procurar o que é, além da alimentação saudável, que poderia me ajudar para que meus treinos ficassem bons, para que eu tivesse um desempenho melhor. E aí eu busquei a orientação médica, eu fui ao médico, eu fiz todos os exames, comecei a suplementar. Então, assim, eu acho que desencadeia, né, doutora Rosiane? Você começa com uma simples ação. E aí vai puxando as outras, né? Outra Naturalmente. coisa é pedir ajuda, né? Porque sozinho muitas vezes é mais difícil, né? Então, ter a humildade, às vezes, de você pedir ajuda, né? Pode ser um profissional, pode ser Sim, um amigo, pode ser um sim, familiar, né? Eu acho que não dá é para ser, não tá bom e ficar parado. Acho que é isso que é importante. sim, concordo. Muito bacana. E doutora, você lida com pacientes paliativos, né? Eu acredito que você ouve muito, assim, a pessoa falar, meu Deus, por que que eu não me cuidei antes de vir a doença? É comum assim, você escutar isso no seu dia a dia? Então, até que, assim, tem, né? A gente sempre quer o culpado, né? Por que que isso está acontecendo comigo? E às vezes nem sempre a gente, eu falo muito que a gente não tem que ter culpas, né? Não tem que ter culpas e pensar o que que eu podia ter feito, ou é o médico que devia ter feito alguma coisa, né? Eu acho que a gente é um lugar que eu falo muito que a gente não pode ficar nem no lugar de culpa e nem no lugar de vítima, né? O que eu Sim, tenho hoje, o que que eu posso fazer hoje para que o meu tratamento seja melhor, para que minha vida seja com mais qualidade, né? sim. E aí, quando você me fala isso, assim, eu penso dos arrependimentos, né, que as pessoas referem nesses processos de fim de vida, né? Nem muito, Sim. não é tão frequente essa questão do que eu poderia ter feito para a minha saúde. É mais o que eu poderia ter trabalhado menos para ficar mais tempo com a minha família. São arrependimentos. Ah, sim. Não ter tido a coragem de expressar os sentimentos é outra questão que Olha as só. pessoas trazem muito, né? Ter curtido mais e ter tido mais contato com os amigos. E
ter se Olha. permitido ser mais feliz. Esses são os principais arrependimentos realmente de fim de vida, né? E por isso que eu vou dizer Uhum. que a gente, como a gente não sabe o dia que é o nosso último dia, a gente pode ter essa reflexão hoje, né? Para que a gente não tenha esses arrependimentos, né? Ou que minimize eles Sim. de uma forma, né, com mais consciência, né? É, porque a vida, como diz aquela música, a vida é trem-bala, a hora que a gente vê, né, já passou, e aí ficou tudo para trás. Então, bem legal você reforçar isso, doutora. Tem alguma idade que a gente deve, começar a se preocupar com a vida saudável, com longevidade? Então, hoje em dia, né, é o que eu estou te dizendo, né? Como eu lido muito com doença e fim de vida, hoje eu tenho procurado trabalhar com mais prevenção. Estou fazendo um curso recente que tem falado, inclusive, em prevenção, chama prevenção. Desculpa aí, eu fiz uma anotação aqui que eu quero falar. Fique à vontade, doutor, nós estamos em casa, literalmente. E o pessoal também se sente em casa aqui conosco, com certeza. Porque como é uma coisa nova, é uma definição recente, não está registrado aqui. Chama prevenção Aham. primordial. É quando a gente começa a pensar na concepção, né? Em pensar em ter filhos. A sugestão é que Ah, você já comece a fazer isso é, 3 meses antes de você pensar no casal, né? Que a gente não pode pôr a questão toda sim, só na mulher, né? Porque é importante que é sim. 50% do homem e 50% da mulher. Então, que o homem e a mulher estejam saudáveis, né? Quando pensar em ter um filho. Então, tem essa questão, né, de três Uhum, meses antes, e aí na própria gestação, e aí a responsabilidade começa a ser um pouco maior da mulher, né? De reposições de sim. vitaminas, não fumar, não ingerir álcool, cafeína. Então, assim, hoje em dia a gente se fala mais cada vez antes, né? A gente pensar na nossa saúde. Sim. Não esperar os problemas da, Aham. né? Eu penso assim, porque deve ser muito complicado para um jovem. Eu já fui jovem, já fui adolescente. Você incutir na cabeça de um adolescente uma vida saudável, porque ali a gente está cheio de energia, a gente está cheio de vida, não é verdade? Quando não se tem uma doença, né? Então, eu penso que para o jovem começar a pensar, eu acho que tem que vir uma educação de pais, né? Desde criança e trabalhando na cabeça da criança, passando pela adolescência, juventude, até chegar na fase de reprodução, como você bem disse. Então, eu acredito que é um desafio jovens procurarem, né? Até porque jovem quer viver em festa, é bebedeira, é exageros, né? A maioria deles, nem todos, não vou generalizar. Mas, na verdade, é assim, né, doutor? É porque a gente precisa rever, né? Rever os nossos conceitos, a educação que a gente está dando, né? Para mudar essa perspectiva, né? Deixar a vida me levar, vamos viver o hoje, É, né? E seja o que for. Então, acho que não é por aí. A gente tem que ter responsabilidade. E acho que a gente tem que incutir uhum, isso nos nossos filhos desde muito cedo, né? Dessa responsabilidade sim, e autorresponsabilidade, né? Para a gente não culpar os nossos pais, né? E, uhum. e ser capaz de fazer nossas escolhas. Sim, o exemplo é tudo, né, doutora Rosiane? Se os pais não seguem, não têm uma vida saudável, é muito difícil cobrar a vida saudável de um filho, É isso aí. né? Doutora, qual que é a dica que você deixa para aquelas pessoas que ainda têm essa resistência de buscar um estilo de vida melhor? Quais são, assim, os passos que ela deve tomar? A mudança de mindset, de pensamento, enfim. Eu, eu, eu vou reforçar o que eu já disse, a questão de buscar ajuda, que eu acho que é muito importante. Profissionais capacitados, né? Para Sim, ajudar nesse processo, né? Psicoterapia é sempre importante,
Essa busca constante por autoconhecimento, que eu acho que é o lugar que a gente precisa estar. A questão que eu vou reforçar é um passo de cada vez, né? Fazer uma mudança, né? E ir nesse processo, né? De uma coisa de cada vez. E outra coisa é ser compassivo com você mesmo, né? Sim. Aceitar, entender seus limites, entender o que que você consegue, o que que não, não que isso te limite, mas até onde que eu consigo, né, sozinha? E o que que eu estou disposto também nesse momento? Porque às vezes você não... Sim. Uhum. Porque o que é importante é aquilo que é bom para você, não é o que é bom, né? Não é o que a doutora Rosane está falando para você fazer. É você olhar aí para dentro e Uhum. falar, ó, a gente dá o caminho, as diretrizes, mas a responsabilidade, a escolha vai ser sua, né? Saber É, que tem é. muito profissional, né, que pode te ajudar. Eu acho que essa questão do mindset é muito importante, porque a gente traz muitas Uhum. resistências, né, muitas crenças, que a gente precisa trabalhar isso sem preconceito, né? Abrir, tá Uhum. aberto. Abrir, justamente. Estar aberto, ser resiliente, flexível, e o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu falo, doutora Rosiane, a gente às vezes nos conhece, nós nos conhecemos muito no sofrimento, porque você olha para dentro, você começa a se enxergar, vê suas necessidades, vê suas fraquezas. Acho que a gente vê mais fraquezas do que potenciais, mas vendo as fraquezas, a gente tem a humildade de nos reconhecer e ver o que precisa melhorar. Se não é pelo amor, é pela dor, infelizmente. Às vezes uma doença, às vezes uma perda, não é verdade? Eu acho Então, o autoconhecimento eu penso que ele é como um farol para um navio. Ele vai dar o direcionamento para que você procure uma vida melhor, para que você procure viver melhor, né? Porque hoje eu vejo assim, as pessoas sofrem muito por não serem resilientes, por ter que ser do jeito que elas acham que deve ser, e o mundo não é assim. Cada vez mais a vida tá diferente, está nos cobrando de forma diferente. A gente tem que se adaptar à realidade, adaptar. Ver essa pandemia, né, doutora Rosiane? O que que ela fez conosco? Muita gente está ficando doente de outras doenças e não da Covid-19. Você, desculpa, doutora Rosiane, você percebe isso? a gente percebe muito, né? A questão do medo, né? Que aí Sim. é uma coisa que tem deixado as pessoas muito doentes e apavoradas, né? Eu falo, a gente tem que ter respeito pela Covid-19. Eu acho que olhar essa doença como uma oportunidade para a gente olhar aqui dentro o que, que pode ser diferente, né? Respeitar esse Sim. vírus, tomar os cuidados que são necessários, mas não deixar o medo te paralisar, né? E é hora também de, Uhum. apesar do vírus, fazer suas escolhas de como você vai lidar com isso, né? E essa questão Uhum. do medo, a gente precisa trabalhar muito o nosso pensamento, de mudar o foco desse pensamento, evitar tantos telejornais, tantas notícias ruins. É sofrido a gente ter Sim, compaixão pelo que, pelo que todas as pessoas têm vivido, né? Todas as famílias. sim, porque não está sendo fácil para ninguém, né, doutor? Enquanto uns estão sofrendo com a doença, outros com a perda do emprego, outros com família passando fome, enfim, é muito Eu acho sofrimento. que talvez seja a hora de o que que eu posso fazer, né? É a questão da gratidão, que é outra questão que trabalhar com a gratidão faz com que a gente tenha uma vida melhor e com qualidade de vida. Então, Sim, assim, eu que sim. estou bem, né? Tem que ter gratidão e pensar o que que eu posso fazer de diferente, né? Eu tenho coisa aqui que eu acho Uhum. que está querendo participar da live. Ah, é? Quem? É uma, eu não entendi, é quem? Quero me dar um toque, que eu estou falando Peraí, muito cortou. né. Cortou, eu não ouvi. Mas estão vendo a live, falou que eu estou falando muito né. Vieram me dar um toque aqui. Manda um beijo para suas filhas. Fala assim para elas que elas têm uma mãe muito
maravilhosa, uma mãe de ouro. Ai, 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 um abraço para vocês. Aproveitando, abraço a Tia Meire entrou aqui também. Tia Meire, ó, um abraço. Ela fala que às vezes eu esqueço de mandar um abraço para ela. Tia Meire, não esqueça, tá? Doutora, a gente falando da pandemia, e muita gente deixou também o estilo de vida saudável na pandemia. Tem muita gente deixando de lado, tem muita gente se enveredando na bebida, em muita comida, né? Qual que é a dica que você dá para essas pessoas para enfrentar esse momento tão difícil? é o que eu estou vendo, assim, que a gente está tendo muita oportunidade. A internet tem sido muito um veículo, né? A internet, a televisão, de alguma forma, Netflix, através de filmes, Sim, o YouTube, né? Que eu acho assim, é porque eu acho que quando a gente quer uma desculpa, tudo é muito. a gente arruma facinho. O ser humano é bem assim, né, doutor? Não olhar para a dificuldade, olha para a possibilidade, olha pelas inúmeras coisas que surgiram para que você possa fazer atividade física online, né? Talvez que em algumas pessoas que às vezes até tem mais tempo, né, para cozinhar em casa, né, para escolher melhor os Sim. alimentos. Então, assim, tudo parte, eu acho que pela escolha que a gente faz. Então, é mudar muito Uhum, a nossa perspectiva, né? Eu acho que é uhum, esse lugar, né? Não, não paralisar no sim. medo e no difícil, né? Aquela questão, vamos fazer o que é certo, não o que é fácil. É, com certeza, porque o que é fácil, né? Então, e é mais fácil de aceitar, é mais fácil de conduzir. Então, vamos tentar o caminho mais estreito. A porta larga é fácil, mas a porta estreita, como diz na Bíblia, é essa daí que tem valor, viu, gente? É essa daí que tem valor. Doutora, mas olha, é possível ser feliz? Às vezes a gente fica pensando assim. Ai, nossa, eu tô ficando velha. Ai, eu não tenho mais idade para isso. Ai, sabe aquelas coisinhas assim? Eu percebo que às vezes as pessoas acima de 60 anos, elas estão, sabe, aquele pensamento assim, eu estou descendo as escadas e eu já vou, tchau. E não é bem assim, né, doutor? Pensa, como eu disse no início da live, se a gente vai ter lá 2040, uma idade média de 79, 80 anos, enfim, e que no Brasil, um quarto dos brasileiros, lá em 2060, um quarto vai ser de idosos. Então, gente, peraí, né? A vida continua, não é verdade? É possível ser feliz após os 60 anos, doutora Rosiane? Acho que eu estou ficando repetitivo já, que eu acho que é questão de. Eu falo que a gente tem que colocar isso como meta. Eu escolho ser feliz. E não é, e Sim. não é quando eu aposentar, não é quando meus filhos formarem, né? É muito nessa questão do agora. E o idoso, que é depois dos 60, tem que ter essa consciência que ele pode fazer uma faculdade depois dos 60, né? Ele pode casar de novo, né? Então, acho que ter essa questão de não ter preconceito, né? De Sim. continuar nessa busca de se conhecer, de saber o que é importante para você e não para o outro, né? Então, é sempre nesse lugar que eu acho que a gente tem que trabalhar, né? E viver o hoje, né? Eu acho que a questão de ser feliz é viver o agora, estar presente, né? Uhum. Eu hoje em dia tenho indicado muito a questão da meditação, né? Ah, sim. Inclusive tem lá no seu Instagram a dica do livro que você está lendo, né? Então, assim, a meditação e já tem estudos baseados em evidência mesmo de que tem benefício, né? Então, coloca uma coisa Uhum. nova e acredita que é possível, né? E eu falo que sempre é possível. Se você chega no meu consultório com Sim. 70 anos e tem uma coisa que dá para melhorar, não é porque você tem 70 anos que, não, vou ficar sentado esperando, né? Esperando a morte chegar, Não né? dá, não dá. Não, não pode, né, doutora Rosiane? A vida tá aí, tanta gente precisa.
a gente precisa uns dos outros. E quanto a gente deve precisar do que você tem para oferecer. Então, é importante você pensar dessa forma, não ser egoísta, porque chega a ser egoísta, né, doutora Rosiane? Ah, eu não sirvo para mais nada. Ah, eu vou esperar a morte chegar mesmo, porque eu estou descendo as escadas. Meu pai fala que está descendo as escadas. Cada ano que ele faz aniversário, eu estou descendo as escadas. Eu lembro dele, pai, o senhor está aqui, o senhor sabe, né? Tá? Mas, enfim, não pode ser assim, né, doutora Rosiane? Gente, a vida é maravilhosa, é uma oportunidade só que a gente tem de conviver com as pessoas com quem a gente está, com a família que Deus te presenteou. Então, vamos cuidar, vamos ter essa vida Você saudável. falou uma coisa interessante. Ah, eu achei interessante, você me disse, doutora Rosiane, das pessoas, por que não começar uma faculdade? E assim, esse final de semana eu falei aqui com o pessoal, eu fiz um vídeo sobre recomeçar. E aí, uma senhora, ela ficou viúva recente, tem 12 dias. Hoje tem mais, né? Que no domingo fez 12 dias que ela estava viúva. E aí ela me mandou um print falando assim que vai começar a fazer assistência social, que era o sonho da vida dela, e que ela tinha essa vontade, depois de ouvir o meu vídeo, que fala a mensagem para começar, ela falou que vai fazer, que ela sentiu no coração e ela vai fazer. Eu fiquei tão feliz com isso, doutora Rosiane, sabe? Porque é isso que as pessoas precisam despertar para essa vontade de viver, de fazer o novo, de recomeçar. Muito legal isso. E uma coisa que você tinha me dito agora recente também é a questão de que para a gente ser feliz, a gente precisa do outro. O ser humano é um ser social, Sim, né? Então, a questão sim. de ser feliz é cuidar, né, da gente como um ser, né, físico, mental, espiritual, né? E a nossa vida em sociedade é muito importante. A gente tem que valorizar isso Uhum. mesmo. Sim. Doutora, no seu consultório, você recebe muitas pessoas, enfim, e quando elas chegam lá, são acima de 60 anos que as pessoas têm que procurar um geriatra? Qual que é a idade? Não, não tem. Na verdade, não tem idade, né? E o que é importante é exatamente isso, a gente trabalhar com prevenção, né? Então, um adulto jovem já pode procurar o geriatra, porque daí, em cada... Ah, é? Eu falo, o adolescente, eu acho que tem uma particularidade mais do adolescente que eu acho que seria interessante procurar um especialista na adolescência mesmo. Mas o Sim. adulto jovem, né, o que a gente fala é que o declínio funcional começa a partir dos 30 anos, né? Que daí Uhum. acho que hoje a gente está falando para a gente começar desde muito antes que isso, mas 30 anos é uma hora boa. Sim, a partir de 30 anos a gente muda tanto, o corpo da gente muda tanto, né? E com o passar do tempo a gente vai percebendo isso. Eu posso falar com propriedade que eu já passei, né? E eu vejo a diferença, como muda, tudo muda. Mas tá E é engraçado que eu tinha esse preconceito, de que preconceito no sentido de ter um conceito antecipado de que eu só poderia procurar um geriatra a partir dos 60 anos. as pessoas, E eu creio que muita gente que está aqui também deve estar pensando a mesma coisa. com certeza. E aí tem gente que não quer nem falar, né? Tem gente que fala assim, não, eu até quero ser acompanhada, mas eu não quero que as pessoas saibam. É o preconceito, né, doutora Então Rosiane? eu combino, podem ir que eu não vou contar para ninguém. E como é? Assim, aí tem todo um acompanhamento, né? Os exames que são feitos. E com certeza, se você procurar com 30 anos, a sua longevidade vai ser muito mal, que ali você vai fazer os exames preventivos. E, e aí, doutora, o que for necessário, encaminha para especialista, né? Porque eu acredito que. Peraí, que tá carregando. Tá me ouvindo? Exatamente. Quando tem Tá, deu uma pausa. coisa mais específica que precisa do especialista, eu também peço ajuda, né? Aí a gente trabalha É. nesse lugar, né? Tem os limites Uhum. que aí a especialidade com as particularidades de cada, né,
especialidade vai ajudar a gente da melhor forma, né? Sim. E, doutora, quais são as dicas que você deixa para as pessoas começarem a enxergar a vida de uma forma colorida, de uma forma diferente, de uma forma mais saudável? Eu acho que é investir em autoconhecimento. Eu acho que quanto antes você conhecer a si mesmo, melhor, né? Para você fazer as suas escolhas naquilo que você acredita, e não aquilo que as pessoas esperam de você, né? Eu acho que Sim, quanto antes, né? Eu ouvi minha sobrinha entrando por aqui, não sei se ela continua, né? Quanto antes isso acontecer, melhor, porque hoje, né? O que eu sei hoje, eu falo, nossa, eu podia ter entendido isso lá quando eu estava começando a faculdade, ou então quando eu estava acabando a faculdade, né? É uma coisa que eu acho muito importante para a gente ter envelhecimento saudável, que a gente tem que entender a questão financeira da nossa vida também, né? Então, eu estou falando assim, ah, sim. para que a gente saiba lidar com a questão financeira, com o dinheiro. É... Fazer um planejamento, né, doutora? Porque, assim, a aposentadoria do governo, gente, é que eu falo, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Então, assim, começar a guardar um dinheirinho desde já, você jovem, fazer uma poupança para curtir a vida lá na frente. Poupança não, Érica. Não, poupança não, eu falo investimento. Não, poupança não, Estudar. é um investimento mesmo. Estudar para saber o que a gente está fazendo, né? Para saber. E Sim, eu acho que o maior investimento é na gente mesmo, né? É em aprendizagem, com né? certeza, Não tem investimento maior do que esse. Mas saber lidar com dinheiro faz você ter uma velhice melhor, inclusive, né? Então, acho que com certeza. para a gente envelhecer melhor. Eu acho que assim, eu tenho que falar de alguma forma dos hábitos de vida, né? Estilo de vida é o que Claro, viver melhor. Então, não beber, né? Não fumar, praticar atividade física, né? Isso aí é o que todo mundo acho que já devia saber, né? Mas a gente. doutora, mas assim, ó, eu creio que deve ter muita gente aqui nessa live assim, mas não posso beber nem no fim de semana, nem um pouquinho. Deixa eu te contar, eu tinha uma tia, que Deus a tenha, ela morreu sem casar, a minha tia, e ela era assim, ela vivia muito sozinha. Aí, diz ela que não tomava remédio para dormir, ela morreu já idosa, sabe, com uma idade avançada. E aí ela não tomava remédio para dormir, ela brincava assim: "Não, eu deixo minha cervejinha lá na geladeira, eu tomo uma toda noite e vou dormir". Se eu pensar, O que a senhora pensa do álcool? não, eu falo assim, o álcool, os estudos mostram que numa quantidade pequena ele tem efeito benéfico, diferente do cigarro, que o cigarro realmente não tem benefício algum, muito pelo contrário. Certo, Com tudo de ruim, cardiovascular, câncer, né? Muitas doenças estão relacionadas com o tabagismo. O álcool, em pequena sim. quantidade, é aceitável. Mas daí a gente vê que o álcool, Uhum. onde está a quantidade melhor é no vinho, e é pouca quantidade. Na mulher é menos do que o homem, né? A tolerância, as enzimas que a gente tem digere pior, então não, né, eu tenho que beber menos Sim, ainda. Então, assim, é cautela, né? Eu falo, nada, nem nunca, nem sempre, mas assim, ter consciência com equilíbrio. e consciência das suas escolhas, né? Sim. E, Uhum. e, e, Claro. e olhar, se conhecer para ver, o algo está me fazendo bem, está me fazendo mal, né? Porque isso faz diferença, Uhum. né? Eu acho que achar esse limite aí, né, da quantidade que não vai te trazer mal, é muito delicado. Então, se for para ter dificuldade, eu prefiro falar que não é legal, sabe? Mas é cada um Sim, fazendo as suas escolhas aí, né? isso mesmo.
Ó, a minha sogra, ó, perder o medo da velhice, ser feliz hoje, não guardar nada para depois, usar seus melhores talheres, olhar no espelho, e dizer para você mesmo, eu te amo e te amar. É, autoestima, não é isso? Terezinha, um beijo para a senhora, viu? Obrigada por participar da live. Muito legal, disse muito, um aprendizado para a gente que está ouvindo, né? Autoestima, autocuidado, né? A gente aprendeu muito a cuidar primeiro do outro antes de cuidar de si mesmo. E hoje o que eu vejo é que a gente tem que cuidar de si mesmo para a gente cuidar do outro, que não é, Cuidar do outro, né? Então, primeiro a sim, gente estar bem para a gente cuidar bem também, né? Então, sim, muitas religiões trouxeram às vezes essas crenças de que primeiro você olha o outro. É importante você olhar o uhum, outro. Nós não somos o centro do universo, mas sim, ter autocuidado, autocompaixão é muito importante. sim. E doutora Rosiane, eu falo muito, faço uma analogia. Quando você está no avião, como que a aeromoça fala? Quando a despressurização da aeronave, primeiro você coloca o oxigênio em você para depois salvar o outro, não é isso? Exatamente isso. É muito. Eu faço essa analogia e a vida é assim. Primeiro é você, depois o outro. Eu demorei a aprender isso. Confesso que não foi uma coisa que eu aprendi, né? Muito pelo contrário. Certo. Já até sofri em alguns momentos assim da minha vida que parece que não estava dando conta da vida, sabe? Por problemas. Sim, Maternidade, que é uma coisa que faz você, né, repensar um monte de coisas, né? E aí eu olhava o sofrimento alheio e falava, gente, como é que eu posso não estar bem se tem muita gente, muito mais gente que está muito pior do que eu? Mas daí sim, eu vi a necessidade de olhar para mim mesma e reconhecer, né, que eu preciso me cuidar para estar, porque eu trabalho com cuidar do outro, né? A gente, eu acho sim, até que é o meu propósito cuidar do outro, né? E não é só dos pacientes, é da família. E eu tenho tentado sim. desenvolver isso melhor, porque para cuidar do outro eu tenho que estar bem, né? Mas não significa que você, né? Até falar não é uma questão importante da nossa vida, Claro, tem que saber falar não, né, doutora? mas sem egoísmo, né? Com altruísmo é outra coisa que as pessoas têm dito muito, que o altruísmo, né, Sim, faz a gente viver mais e melhor, né? E pensar, quando a gente fala de propósito, entender que propósito, a gente acha que o propósito de vida de cada um de nós é mudar o mundo. Não é mudar o mundo, né? Não é coisa, uhum, é cada um achar o seu uhum, propósito. Então, assim, isso, é isso mesmo. né? Vou salvar o universo? Não, né? Cuida de si mesmo, cuida do que está ao seu redor, que isso vai. Se cada um fizer isso, né? O impacto vai ser muito grande. Com certeza, com certeza. Doutora, a gente está indo para o finalzinho da nossa live. Tá muito bacana. Quem tiver pergunta, gente, pode colocar aqui que ainda dá para fazer umas duas, três perguntas para a doutora. Eu queria que você, doutora, deixasse o recado para os jovens. Você lida muito com as pessoas mais velhas, acredito eu. Mas qual o recado que você deixa para os jovens nesses cuidados paliativos que você também presta? Tem jovens? Tem jovens, né? Tem, Tem pessoas jovens, tem toda idade, né? Tem criança. Eu não trabalho com tem crianças. criançamente. O Sim, cuidado paliativo pode ser trabalhado até em fases neonatais, né? O recado que sim, eu quero deixar é essa questão de pensar na morte, que a gente pode morrer a qualquer momento, mas ter um projeto de vida, né? Como a longo prazo, né? E sim, ter esse projeto de vida é se olhar, né? É olhar para si mesmo e ver o que e tentar, né, chegar nesse ikigai aí que o pessoal tem dito tanto atualmente, né? Eu sim. acho que uma das coisas que eu Uhum, acho que quanto antes melhor é lidar com a gratidão. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar mais, aprender a meditar e ter uhum, plena.
tipo de meditação, cada um vai achar o seu, né? Hoje tem em Sim. mindfulness, né? Que é a atenção plena, estar aqui agora, né? Com consciência. Tem uma música que eu não sei se é do Zeca Pagodinho, que fala: deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu acho que não é bem por aí, sabe? Eu acho que a gente Não. ter Uhum. leveza naquilo que a gente faz, tem que ter senso de humor em todos os momentos, mas Sim. isso é importante, mas ter responsabilidade Uhum. com a gente, com o próximo, Sim. né? Para ter uma vida melhor e fazer diferença. Eu acho que a gente precisa fazer diferença, sim. Muito bom, adorei, doutora Rosiane, muito bom. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado bastante. Vocês não têm pergunta, gente? Nós somos muito claras aqui, doutora Rosiane. Parabéns para a senhora, viu? Para você, desculpa, doutora. Isso é Eu, eu coisas brinco. da educação de minha mamãe. Minha mamãe tá aqui na live. Quando eu era uma menina, logo que eu formei, né, eu não entendia quando as pessoas falavam que eu chamava de senhora e falava assim: não, a senhora está no céu. Eu não entendia isso. Hoje eu tenho essa vontade. A senhora tá no céu. E olha que você nunca me falou. Nunca me falou. Teve uma pessoa que me falou e eu falei, ah, ok, ok. Mas a gente tem que Mas de vez em quando eu me perco aí nessa questão aí que mamãe educou lá em Perdiz, na minha terrinha, que eu até hoje falo benção para os meus tios e tem todo esse respeito. respirar. Mas, doutora Rosiane, muito bom, eu queria que você deixasse seus contatos, onde você atende, para as pessoas te procurarem, quem tiver interesse de procurar a doutora Rosiane. Então, conta aí para o pessoal. Então, atualmente, o meu consultório é na VITS, no Med Center, né? No Santa Mônica. Tem meu contato no Instagram, o WhatsApp da minha secretária. Eu faço muito atendimento domiciliar. Foi onde realmente é onde eu me realizo muito, né? Ir na casa das pessoas, conhecer a rotina. Então, eu tenho esse foco no atendimento domiciliar também. Atualmente, com todos os cuidados que o momento que a gente vive está merecendo, né? E é isso. Ah, que coisa boa, doutora Rosiane. A senhora é uma simpatia de pessoa. Eu agradeço a Deus por colocar pessoas assim no meu caminho. Agradeço a Deus pela nossa parceria e pela vida da sua vida. Que Ele te proteja, te guarde, que você possa ajudar muitas pessoas a ter uma vida longa e feliz e cada vez melhor através do seu dom, do seu talento como médica. E agradeço as suas filhas por estarem aqui conosco. Manda um beijo para elas, um abraço para sua A família. família tá. É... Eu tenho que agradecer também. Isso mesmo, manda um alô para eles, fique à vontade. Pode deixar suas considerações finais. Então, acho que agradecer. Eu acho que a família é realmente um lugar que a gente pode se realizar muito, pode aprender muito, né? É um lugar que todo mundo tem que valorizar. E para a gente não arrepender no final também, né? Vamos valorizar a nossa família, né? E procurar um trabalho que Isso a mesmo. gente goste de fazer, para a gente fazer com satisfação, com alegria e levar alegria. E eu preciso agradecer a você, né? Eu acho que não é por acaso que pessoas se encontram. Eu acho que não foi por acaso que eu te encontrei, né? Estou muito satisfeita de estar aqui, de você estar cuidando das minhas redes sociais. Obrigada, doutora Rosiane. Tem recebido elogios, né? Tenho gostado muito. Que bom. Eu fico mais feliz ainda. Ganhei minha noite. Muito bom, muito obrigada. E conte sempre conosco. A MF Comunicação é parceira, sua parceira, para o que precisar, tá bom? Deus abençoe, Obrigada. muita saúde, muita paz e muita luz para você e toda a sua família. Obrigada. Um beijo. Beijo. Já vou encerrando por aqui. Um beijo. E eu vou deixar gravada a live, depois a gente divulga para todo mundo. Quem não pôde ver, com certeza vai ver depois. Receba o nosso carinho também, né, doutora Rosiane? Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Deixa eu então aqui encerrar com a Rosiane. Aê!
E claro, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo nessa noite. Obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui comigo, obrigada. Eu quero agradecer de coração as pessoas que têm mandado sugestões de tema para a gente discutir, para a gente ir atrás de profissionais, para buscar para vocês. Não deixe de ir lá no meu canal no YouTube, se inscrever, tá bom? E divulgar os vídeos que tem lá com as pessoas, com as outras pessoas, com seus amigos. Esse vídeo, por exemplo, que vai ficar salvo com a doutora Rosiane, foi muito bacana o nosso bate-papo, então divulgue com seus amigos, tá bom? Nesse aviãozinho que está aqui e lá também no compartilhamento do YouTube. Gente, muito obrigada. Olha, eu tô vendo muita gente aqui, a Helena, Santiago, Tati, a Angélica. Nossa, que bacana. A Geia. Quem mais aqui? A Tassiana, muito bacana. Grace, a Nay tá aqui, Nayara, minha amiga. Kleber, Michele, Judineide, a Etélia, um beijo, minha professora. Fernanda, que bom. Gente, então eu vou ficando por aqui, um super beijo para vocês. E eu espero vocês na próxima live na semana que vem, porque semana que vem nós temos live, hein? Agenda aí. Um beijo para vocês, até mais.